Romanos, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 7, está escrito assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Louvado a Deus por esta palavra. São 7 versículos que se inicia o livro de Romanos. Aleluias. E eu gostaria de meditar um pouco nesses 7 versículos, onde Paulo, ele começa dizendo que ele era servo de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Paulo também diz que ele era chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Oh glória! Quando eu começo a meditar nessas palavras, eu começo a ver, aleluias, Paulo, ele se descrevendo, dizendo que ele era servo. Primeira coisa que Paulo diz, ele diz: sou servo de Jesus Cristo. Aqui já faz uma pergunta: de quem você tem sido servo? Paulo diz: eu sou servo de Jesus Cristo, mas ele não para por aí. Ele diz também: sou chamado para apóstolo. Ele era servo de Jesus Cristo, ele era também chamado para apóstolo. Aleluias. Ele também era separado para o Evangelho de Deus. Vejamos que aqui eu vejo Paulo dizendo que ele tinha 3 coisas em sua vida. Primeira coisa que ele tinha é que ele era servo. Oh glória! Precisamos sermos servos. Agora, servos de quem? Paulo diz que ele era servo de Jesus Cristo. E eu te pergunto, e eu me pergunto a mim mesmo, de quem nós temos sido servo? Será que é a Cristo que nós estamos servindo? Será que é a Cristo a qual nós estamos servindo? A quem nós estamos servindo em nosso dia, em nossa semana, em nosso mês, em nosso ano? Paulo, ele inicia dizendo no livro de Romanos: Paulo, servo, oh glória, de Jesus Cristo. Ei, querido irmão, a quem você está servindo? De quem você tem sido servo? Aleluias. Será que você é servo de Jesus Cristo? Como o apóstolo Paulo afirma nesse primeiro versículo. Mas ele não era só servo, ele também era chamado para apóstolo. Sabe, ele foi separado por Deus para ser um apóstolo. Você tem sido separado, e nessa separação sua, você tem cumprido com o teu chamado. Você tem feito aquilo a qual você foi chamado para fazer. Ele era servo e ele era chamado para ser apóstolo. Agora não para por aí.
porque ele diz que ele era servo de Jesus Cristo. Isso quer dizer que ele servia somente ao Senhor e não a outras coisas. Sabe, talvez você se diz ser servo de Jesus Cristo, mas no cotidiano você não serve ao seu Senhor, você serve a outros senhores, mas o apóstolo está dizendo: ei, eu parei, agora eu sou servo e servo de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ele diz: eu também sou chamado para apóstolo, aleluias. Sabe como pensamos? Vamos pensar em um pai que tem vários filhos, e ele separa cada filho com um objetivo, cada filho com um propósito. É isto que Paulo estava dizendo nesse chamado de Deus. E eu fui chamado por ele. Ele me separou para ser apóstolo, então eu tenho que cumprir. Vejamos que o chamado traz consigo a obrigação de cumprir com aquilo para o qual fomos chamados. Aleluia. Agora, ele disse que ele era servo, ele disse também que ele era chamado para ser apóstolo. Aí depois ele diz: separado para o evangelho de Deus. Então não era só servo que iria servir Jesus, ele também não era só chamado para ser apóstolo, para cumprir com um propósito, mas nesse contexto de ser servo, de ser apóstolo, nesta conjunção, ele também foi separado para o evangelho de Deus. Vejamos que havia sobre ele um cargo de ser servo, e nesse servir, ele iria servir como um apóstolo. Oh glória, ai, demanda ragassúbia. Ai, oh glória! Ele era servo para servir Jesus, e no contexto de ser servo para servir, ele iria servir a Cristo como apóstolo. Agora, servo servindo como apóstolo, com qual objetivo? Qual era o propósito de Deus sobre a vida de Paulo? O propósito, oh glória, era para que Deus separasse a vida dele para o evangelho de Deus. Então o Senhor estava dizendo: Paulo, eu te separei para ser meu servo, para me servir como apóstolo, para um evangelho de Deus. Oh glória! Que coisa linda é quando entendemos o chamado do Senhor. Que coisa linda é quando o homem compreende que Deus o está chamando, e nesse chamado traz consigo o peso da glória daquilo que o Senhor lhe está lhe entregando. Ele era servo para servir como apóstolo ao evangelho da salvação de Jesus Cristo. Aleluia, oh glória, oh Deus maravilhoso, oh Deus tremendo. No versículo 2, ele diz: o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. Oh glórias! O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo: eu fui chamado para ser servo, para servir como apóstolo, para pregar o evangelho de Deus. Qual evangelho? Ele estava falando, Deus prometeu antigamente, através dos profetas, lá no Velho Testamento, ao povo de Israel, a respeito, aleluias, de Jesus Cristo. Ele diz: ao qual de antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras,
acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh glória! Vejamos que ele fala a respeito de quem ele era. Ele diz: eu sou servo de Jesus Cristo, eu fui chamado nesse contexto de ser servo para servir como apóstolo. E nesse contexto de ser servo, de servir como um apóstolo, para pregar, para levar, para anunciar um evangelho de Deus. A qual é esse evangelho? Deus, ele está dizendo no versículo 3, ele começa dizendo: Deus, desde lá do passado, dos profetas, Deus anunciou que da descendência de Davi nasceria um homem chamado Jesus Cristo, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluias! Então ele explica, Paulo está explicando quem ele é e qual é o propósito que Deus tem sobre a vida dele. Mas o propósito que Deus tem sobre a vida dele era para toda a humanidade. Eu acho lindo, porque o chamado de Paulo iria beneficiar muitas pessoas. Ei, você não entende, mas o chamado de Deus na sua vida não é sobre só você, é sobre outras pessoas que irão conhecer a Cristo através da sua vida. Deus estava dizendo ao apóstolo Paulo: você é meu servo, mas vai me servir como apóstolo para pregar o meu evangelho à humanidade. E através da sua vida, muitos irão crer no meu filho e serão salvos. Vejamos que o propósito não só condiz com a vida de Paulo, ele iria ser o canal, o transmissor. Deus, através de Paulo, fluiria rios de águas vivas sobre outras pessoas. Ei, quando eu começo a meditar nisto, eu começo a pensar o quanto Deus pode fazer através de uma pessoa que se coloca na posição de servo, na posição que Deus chamou, na posição de separado para o evangelho. Nós precisamos nos colocar nesta posição de ser servo de Jesus Cristo, de ser chamado para o seu propósito. O propósito era para que ele fosse apóstolo. Eu não sei qual é o propósito de Deus para a sua vida, mas tenha certeza, o propósito de Deus é sempre melhor do que os nossos. E se Deus te chamou com algum propósito, seja ele qual for, desde o mais grande até o mais pequeno, tenha certeza que pessoas serão beneficiadas através de sua vida. Aleluia, sou glória. Oh Deus maravilhoso. No versículo 3 e no versículo 4, ele então fala a respeito que Jesus, aleluia, nasceu da descendência de Davi segundo a carne, mas foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora no 5 ele diz: pelo qual recebemos. Vejamos que não foi uma conquista. Ei, não se conquista,
Ele não se tornou servo, chamado apóstolo, separado para o evangelho através de uma conquista. Paulo nunca conquistou a posição de apóstolo. Paulo nunca conquistou aquilo que ele se tornou. Ele diz no versículo 5, pelo qual recebemos. Ele recebeu. O que o apóstolo Paulo recebeu? Ele recebeu lá a caminho de Damasco, quando ele teve um encontro com o Senhor. Ele está dizendo pela qual recebemos. O que ele recebeu? Ele recebeu a graça, oh glória. Ele recebeu a capacidade de Deus. Ele recebeu o poder de Deus, oh glória. Ele recebeu a graça e o apostolado, oh aleluias. Talvez você está conquistando com as suas forças, mas olha, não foi assim com Paulo. Ele não conquistou isso com forças humanas, com uma mente humana, com uma mente, aleluias, que se desenvolveu ao longo dos tempos. Não! O apóstolo Paulo, aquela sabedoria, o dom que havia sobre a vida dele para anunciar o evangelho de Cristo, ele está dizendo, sabe, eu sou servo, eu sou apóstolo, eu fui separado para o evangelho, mas olha só, eu recebi essa sabedoria, essa graça, esse discernimento, foi algo que desceu de Deus sobre mim. Eu recebi no meu espírito a capacidade do alto para anunciar as boas novas do evangelho. É disso que nós precisamos, é da capacidade de Deus. Nós não podemos conquistar, nós precisamos receber do Senhor. Aleluias. Ele diz, eu recebi a graça, aleluias, a graça e o apostolado, oh, aleluias. Ele recebeu o apostolado. Aí ele diz, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Para a obediência. Vejamos que ele recebeu a graça, o apostolado, para ter o quê? Para a obediência da fé. Aqui não é uma obediência, algo que ele forçava, que ele se reprimia para ter um padrão de vida. Não, ele recebeu uma vida, e esta vida que ele recebeu, ela o conduziu a ele ser um homem obediente ao chamado do Senhor. Essa vida, essa nova vida, essa nova criatura que ele recebe, esse novo homem, ele era capaz, oh glória, de obedecer ao chamado de Deus para uma vida de fé entre todas as gentes pelo seu nome. Aleluias. Agora vejamos que no versículo 6 ele diz, entre as quais sois também vós chamados para sedes de Jesus Cristo. Oh glória. Ei querido, aleluias. O apóstolo, ele começa a narrar que é servo, que ele é chamado, que ele é separado para pregar as boas novas que Deus havia anunciado de antemão aos seus profetas a respeito de seu Filho Jesus Cristo, que foi declarado Filho de Deus, aleluias, segundo o Espírito de santificação, aleluias, oh glórias, oh Deus maravilhoso. Agora ele diz assim, entre as quais sois também vós chamados para sedes de Jesus Cristo. Vejamos que ele tira o foco, oh glória, de sua própria vida.
E Ele está olhando para você que me ouve. Ele está olhando para você, oh glória. Ele está olhando para você. É como se Deus tomasse a vida dele nesse versículo e dissesse: olha, eu chamei o apóstolo Paulo para ser servo de Jesus Cristo. Eu chamei Paulo para ser apóstolo. Eu chamei Paulo para ser separado para o evangelho. Mas ele disse: eu também chamei você. O mesmo Deus que chamou o apóstolo Paulo, Ele está nos chamando, entre os quais sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. Ouça a voz do Senhor que te chama, da Gai de Candaragamanderébia. Sabe, não é como o mundo natural. Vejamos, talvez, quando lá na escola a professora chamava o nosso nome, nós levantávamos as mãos e dizíamos: presente, professora. Sabe, quando criança, nossa mãe, o nosso pai gritava e dizia o nosso nome alto, nós corríamos e dizíamos: mamãe, estou aqui agora, oh, louvado seja Deus. Sabe, quando você preenche uma vaga de emprego, e não digo que seja ruim, e quando te liga chamando por você, você faz o maior esforço para correr para aquele emprego, você faz o maior esforço para preencher, aleluias, aquela vaga que lhe foi chamado. Mas estamos diante do maior chamado que um homem pode receber. Oh glória! Aleluias! O maior chamado. O apóstolo Paulo está dizendo: Deus está te chamando, entre os quais sois também vós chamados para seres. Agora, para que você está sendo chamado? Oh glória! Você não está sendo chamado para cumprir um cargo de uma empresa. Você não está sendo chamado para cumprir um cargo numa prefeitura. Você não está sendo chamado, aleluias, pelo pais humanos. Você está sendo chamado pelo Deus vivo. Você está sendo chamado por Jeová Jireh, por Jeová Rafá, por Jeová Sabaote, por Jeová Nissi. Está sendo chamado para quê? Aleluias! Oh, este chamado é o maior chamado que um homem pode ter na sua vida, os quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. Oh, você, Deus está convocando o teu nome, Deus está convocando o teu nome, filho. Ouça a voz do teu Senhor que te chama, Ele chama pelo teu nome, diz a sua palavra. Antes de o feto ser gerado nos ventres da sua mãe, o Senhor já te conhecia. Ele te conhecia quando você estava sendo formado. Ele já sabia o seu nome, já conhecia a sua história. Ei, ouça a voz do Senhor teu Deus que te chama para quê? Oh, talvez você tenha sido muitas coisas, você tenha atendido muitos chamados, muitos cargos, muitas ligações, mas nenhum desse chamado te deu o que este chamado te dá. Sabe, o mundo nos chama para muitas coisas. Ele nos chama e nos ocupa todo o nosso tempo. Oh glória! Sabe, o mundo nos chama e ele tira o nosso tempo.
Ele tira de nós o que nós mais deveríamos dar valor, que é a nossa vida. E a nossa vida fica corrida, e nós não temos tempo para ouvir o chamado de Deus. Mas o Senhor nos chama para nos dar um novo coração. O Senhor nos chama para dar-nos um novo coração, para nos dar um espírito quebrantado, para nos darmos nova vida. E sabe o que Ele faz? Ele vem com seu Espírito e faz morada em nós. O Senhor te chama para ser selado com o Espírito Santo. Oh, glória! Para quê? Para pertencer. Talvez você pertença a uma coligação. Talvez você pode até pertencer a uma família famosa, mas ninguém pode te dar este selo, o selo do Espírito Santo. Não há dinheiro que compra, a faculdade que te dê isso, uma faculdade que possa te dar a pertencer a Jesus Cristo. Oh, glória! E o Senhor te chama hoje, para sedes de Jesus Cristo. Agora, quem que Ele chama? A todos. Ele não faz separação de pessoas. Ficou chamado. Ele chama. O apóstolo Paulo diz no versículo 7: a todos os que estáis em Roma. Por quê? Porque ele diz em Roma, porque a carta estava sendo endereçada a Roma. Mas essa carta, a qual ele está endereçando a Roma, ela serve para todo mundo hoje. Aleluia! A todos. Então o Senhor está chamando para pertencer a Jesus Cristo a todos. Vê, quando alguém te chama, aleluias. Vamos lá. Quando uma empresa te chama, ela traz uma lista. E nessa lista há alguns requisitos que vai fazer separação das pessoas. O Senhor não é assim. Alguém te chama, mas se você não cumprir o quadro ali que ele exige para aquela situação, então você é descartado. Aleluias. Você precisa dar a eles o que eles querem. Aleluias. Explicando. Você é chamado na empresa, mas mesmo chamado, se você não tem o 3º ano, então você é descartado. Você é chamado, mas se você já passou de certa idade, você é descartado. Você chama até mesmo para uma experiência na medicina, mas se você tem certa doença, você é descartado. A forma humana não é igual a de Deus. Deus chama a todos. Aleluias. 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 Não importa a sua situação, Ele está te chamando para pertencer a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz, e eu já vou encerrar: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus. Você é amado de Deus. Amados de Deus. Ele não só chama, mas Ele também diz que a você que Ele está chamando, Ele te ama. E Ele te chama. Ele não te chama para viver uma vida fraca, uma vida de escravidão ao pecado, ao erro, de perturbação, de falta de paz. Ele te chama e chama você para ser santos. Oh, glória!
Oh, aleluia! A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados santos, oh, aleluias! O que você recebe do Senhor te torna um homem santificado. Vejamos que Ele te dá uma vida, e esta vida, ela é diferente de tudo que nós já vimos. Ela é diferente, é uma vida separada, santificada. Uma vida que já não mais vive no pecado, no erro, na desobediência. A vida que o Senhor nos dá, ela é muito mais elevada do que esta vida natural que nós vivemos, dos padrões humanos. Oh, glória! Aleluias! Ele diz, e ele encerra dizendo, graça. Escute, aos que ouvem ao chamado para pertencer a Jesus Cristo, e a esses que ouvem, que são amados de Deus, que são chamados santos, o apóstolo Paulo diz, paz, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça, a graça do Senhor, é a graça do Senhor, a capacitação, o dom de Deus, a termos uma vida totalmente diferente, uma vida nova. O Senhor te chama para ter uma vida nova. É essa graça de Jesus que nos capacita, é algo que nós recebemos, que nos dá uma vida elevada e também nos traz a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento, a paz do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém.